Os antigos índios do Mato Grosso já diziam que após a meia-noite, em estradas desertas, uma mulher sedutora aparece pedindo carona para os homens. E após os mesmos ceder aos seus encantos, essa mulher se transforma em uma enorme serpente e assim os devoram. Ela também é chamada de devoradora de homens. E este caso me fez lembrar dessa citação. Boa noite, eu me chamo Maria Clara e sou natural do interior do Mato Grosso. Mas este fato ocorreu quando eu ainda morava em Cuiabá, no ano de 1997. Uma certa noite, eu e o meu marido estávamos voltando do cinema. Tínhamos acabado de ver o primeiro filme da Anaconda, que por sinal eu achei magnífico. Era aproximadamente 00:30. Estávamos a uma quadra de casa, em uma noite quente como de costume, céu aberto e com estrelas. Estávamos de carro quando meu marido gritou: "Você viu aquilo?" E eu respondi: "Não, aonde?" E ele falou: "Ali na rua, aquela figura horrorosa." Bem, eu não vi nada. Olhei para todos os lados e não tinha visto absolutamente nada. Então, logo chegamos em casa. Abri o portão rápido e entramos. O meu marido estava branco e sem fala. Então, eu perguntei: "Mas o que você viu?" Então, ele disse que era uma criatura horrível. E me perguntou em seguida: "Você lembra do filme Anaconda que acabamos de ver? Você lembra o tamanho e a cor amarelo amarronzado da anaconda?" "Pois é, você estava distraída, mas passou a uns 30 metros do carro uma cobra daquele tamanho. Porém, não era uma cobra comum. Era um ser metade mulher e metade cobra. E da cintura para cima era uma mulher, mas para baixo era uma serpente tão grande quanto a anaconda." Disse também que havia uns vira-latas que acompanhavam atrás daquilo. Os cães estavam todos hipnotizados pela criatura. E também que todos os cachorros das casas no local estavam uivando e latindo para aquilo, como se sentissem a sua presença passando pela rua. No momento em que ele gritou no carro, perguntando se eu vi aquilo, eu me assustei tanto e fiquei a procurar o que ele teria visto, que não liguei para o som dos cachorros uivando e latindo. Mas hoje, quando eu e o meu marido vamos dormir após a meia-noite, isso acontece quando estamos assistindo filme. E de vez em quando, escutamos na rua a cachorrada uivando e latindo todos juntos, por alguns momentos. E daí, param todos juntos, e é muito estranho. E neste momento, lembramos daquela criatura que possivelmente passaria pela rua e muito provavelmente se alimentava dos cães. E lembrar disso é de arrepiar. Eu e o meu marido ficamos quietos em sintonia com Deus, para aquela criatura não entrar em nossa casa e nunca mais cruzar os nossos caminhos. Boa noite. Olá a todos! Esse fato aconteceu com meu marido, e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul,
e foi criado no interior até os 13 anos de idade. O meu sogro era agente da Estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. E por isso meu marido, a minha sogra, o meu sogro e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso era necessário a presença dos agentes nessas estações, praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época. Bem, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados dos anos 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa em Porto Alegre, o qual duraria semanas. E como era inverno e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, em vez de ir para a casa do avô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e a minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. E era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem à frente. Na 3ª ou 4ª noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo o meu marido, e ela também se foi deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 9 horas da noite. Bem, não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz e com 3 filhos. E a única opção era dormir mesmo. De madrugada, não se sabe ao certo o horário, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, ele sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos mais novos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho e quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Ele sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. E nisso, ele ouviu um rosnado. O rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. E em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, ela tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, a minha sogra gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa. E ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e com janelas bem reforçadas, não teve como aquilo atravessar e entrar na casa. E todos ficaram apavorados,
e minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião no corredor. Ele foi correndo, meio abaixado e com medo. E quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa começou a forçar a porta da cozinha. Nisso, a minha sogra correu até lá, seguida pelos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma das mãos e uma faca na outra, esperando aquela criatura invadir a casa, mas nada aconteceu. Então, eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos e uivos em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas de persiana externa da janela. E ali, ele viu um cachorro preto enorme, dos olhos vermelhos. E ele estava sentado bem debaixo da janela. Daquele cachorro exalava um forte odor de podre. O meu marido chamou a minha sogra para olhar, e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela. Deu para ver que os olhos vermelhos da criatura pareciam estarem acesos. O meu marido conta que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e começou a rosnar para eles. E logo em seguida, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer. E com muito medo até mesmo de sair para a rua. A minha sogra só abriu a porta da cozinha por volta do meio-dia. E quando eles saíram de casa, havia marcas de enormes pegadas no chão. E também as janelas e a porta da cozinha haviam marcas de arranhados. O meu marido fez sinal com um espelho para um trator que passava longe, e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu, e ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos atrás, e que ele ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra, até o meu sogro retornar. Então veio um guri que tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. Ele ficou lá, mas depois disso nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com um cão até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. E a minha sogra também relata isso. Boa noite. Olá, o meu nome é Jéssica, e tudo que vou relatar é verídico, e vou contar o que aconteceu comigo, com o meu namorado e alguns amigos. Bem, eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná, e nós sempre vamos para Vera Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante.
e lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E já aqui parece uma cidade fantasma. Nós estávamos retornando de Veracruz, onde estávamos em uma pizzaria, e era aproximadamente 00:30. E nós estávamos em uma caminhonete Hilux e uma Freelander. E quando chegamos perto da estrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, uma criatura saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. A criatura corria no outro lado da pista. E detalhe é que estávamos a 110 km/h. E aquele bicho corria de 4 patas como um cachorro. Era enorme, tinha pelos negros e a cara era uma coisa grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. E nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo aquilo. Estava no nosso carro, eu, o meu namorado, a minha prima e o namorado dela. O meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. E já tinha passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, que acreditávamos que era um lobisomem, estava perseguindo o nosso carro. Então, o nosso amigo do carro de trás, da Hilux, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás da criatura. E aceleraram, quase encostando no bicho. E quando começaram a buzinar e avançar com o carro, aquela coisa então saiu numa velocidade enorme e entrou no meio da plantação de soja, e assim desaparecendo completamente. E nós continuamos a viagem. E quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital, porque eu e a minha prima não estávamos bem. Chegando lá, a minha pressão estava em 19,9 e a da minha prima em 21,3. Muitos não acreditam nessa história. Bem, e eu não me importo muito, mas temos 8 pessoas de prova que isso realmente aconteceu. Boa noite.